Vamos lá. Então, hoje, tá? Atualmente, agora, o conjunto de protocolos que a gente trabalha, tanto na internet ou em rede local, é o TCP/IP, tá? O modelo TCP/IP. E é um modelo que foi baseado no modelo OSI, tá? Original, de 7 camadas aqui, que era usado simplesmente como referência, assim, digamos, tá? Vamos focar aqui no modelo TCP/IP, né? Então, o modelo TCP/IP, ele é dividido, tá bom? Como a gente pode ver, em 4 camadas: aplicação, transporte, internet e acesso à rede, tá? E durante o treinamento, durante a execução das técnicas de invasão, a gente vai trabalhar com vários níveis de camada, tá bom? A gente vai desde a camada de aplicação até a camada de acesso à rede. Na verdade, é o contrário, né? Desde a camada de acesso à rede até a camada de aplicação, tá bom? Então vamos começar a fazer um review rápido. Eu quero de alguma forma te mostrar alguns protocolos, alguns termos, assim, digamos, que a gente vai utilizar durante o treinamento, tá bom? Vamos dar uma revisada nisso. Vai que alguém, por exemplo, enfim, esteja perdido, tá? Meu objetivo agora é fazer um review de alguns termos, alguns protocolos, serviços que a gente vai trabalhar, né? A gente vai aplicar as técnicas de invasão, manipular isso durante o treinamento, tá bom? Vamos começar com a camada de aplicação aqui, tá? Então, começar com a camada de aplicação, vamos lá. Primeiro serviço, tá bom? DNS, tá bom? O que é um serviço DNS? O que esse cara faz, né? Cara, é muito simples, caso você ainda não saiba, tá? Ele simplesmente é um serviço que simplesmente traduz nome para endereço, tá? Simplesmente isso, ele traduz, pode anotar aí, tá? O DNS traduz nome para endereço. Por exemplo, tá? A gente tem aqui um nome, né? O host, exemplo, microsoft.com, e temos o endereço dele, 192, enfim, o 168.1.20, tá? Imagina se a gente fosse navegar, por exemplo, tá? Deixa eu só dar um ping só pra gente ver aqui, o técnicasdeinvasão.com, tá bom? Só pra gente ver o endereço aqui dele. Imagina se a gente fosse navegar na internet hoje, no mundo de hoje, tá? E não, enfim, digitar, por exemplo, g1.com, bancodobrasil.com. Imagina se a gente tivesse que lembrar os endereços, por exemplo, 192.168, 104.31.8. Cara, seria muito difícil isso, né? Então o DNS, ele chega aí para resolver isso, tá bom? É um serviço que simplesmente traduz o nome para endereço ou vice-versa, tá? Tu pode ter, por exemplo, um endereço e puxar o nome daquele endereço, tá bom? Então, temos um exemplo aqui da execução dele, mas durante o treinamento a gente começar a ver as DNS, enfim, tem um IP, qual a DNS relacionada àquele IP, qual o IP daquela DNS, o endereço daquela DNS, vamos falar assim, tá bom? Então é um serviço básico, é essencial, tá nas tarefas do dia a dia, mas é um serviço também, tá, que é fortemente alvo de ataque, tá? Tem vários tipos de ataque, por exemplo, um spoof, que nada mais é do que falsificar uma resposta, tá? Por exemplo, imagina você tá na sua rede aí, tá? A gente vai ver isso no treinamento. Imagina você tá na sua rede, tá? Deixa eu fazer um desenho aqui. Aqui é a tua máquina, tá? E não sei, tu faz uma conexão aí, sei lá, Facebook, tá? Quer acessar lá o teu Facebook, né? Tá? Vou botar aqui o Facebook no caso. Mas imagina que de alguma forma, vou botar aqui um F aqui, tá? E enfim, tu vai lá e digita na URL facebook.com e enfim, isso resolve, né? E vai lá pro IP, pro endereço do Facebook, né? Porém, imagina se na tua rede, tá? Foi falsificado algo, feito um spoof, um envenenamento de algo, tá? E quando tu digita, por exemplo, Facebook, aquela DNS é direcionado para um outro endereço, um endereço falso. Então, a gente vai trabalhar isso durante o treinamento. Envenenamento desse serviço numa rede, um spoof, a gente vai trabalhar isso durante o treinamento. Só para você saber, na verdade, o que é o DNS, tá bom? Outro protocolo, né? É o protocolo HTTP e HTTPS, que, enfim, são protocolos usados, tá? Para nada mais, digamos assim, para acessar a web, tá? O HTTP, por exemplo, ele usa a porta 80 e basicamente ele é um protocolo que faz transferência de hipertexto, tá? Como o próprio nome já diz aqui, o HTTP, deixa eu botar no Google aqui, HTTP, Hypertext Transfer Protocol, ou seja, protocolo de transferência de texto, tá? Ele faz exatamente isso, ele se conecta aí na transferência de hipertexto na web, né? Como a gente pode ver aqui na ilustração, né? E basicamente, tá? O cliente, no caso, a gente, né? O usuário, o cliente, ele faz uma requisição em uma página que tem um servidor web
e, enfim, o servidor web, ele normalmente resolve, tá? E retorna para o usuário. Por exemplo, aqui, o cliente fez uma requisição no URL e o servidor web devolveu, né, a requisição, devolveu em texto lá, digamos, no HTML, o arquivo para o cliente, tá? E basicamente é isso, tá? E botei uma observação aqui, tá? Normalmente ele trabalha, tá, com dois métodos, tá bom? Que é o get e o post, tá? O get e o post. E no get ele faz uma requisição de uma página. Por exemplo, ele puxa uma página, ele puxa alguma coisa, tá? Ele pega, a tradução de get é pegar, tá? Ele literalmente pega uma coisa. E já no post, a gente posta algo. Por exemplo, quando tu preenche um formulário, tu tá postando aquilo. Quando tu bota, por exemplo, o campo de senha, lá, usuário e senha, tu geralmente dá um post pro servidor, tu posta aquilo pro servidor, tá? Isso são verbos do cabeçalho HTTP. A gente vai ver um pouco mais sobre isso no módulo de aplicações web, tá? Mas caso tu não tenha nenhuma noção, fica essa introdução, tá? Sobre o HTTP e o HTTPS. E a diferença dos dois, tá? É que o HTTPS, então um pouco, o HTTPS, tá? Ele, vamos falar assim, o HTTP ele usa a porta 80, uma porta sem criptografia, tal, é direto, né? O arquivo de texto, assim, digamos, texto puro. E no HTTPS ele usa, tá? A porta 443 e é implementado nele uma coisa que a gente chama de SSL, no caso, Security Socket Layer, Security Socket Layer, SSL, no caso, o S ali de... E, enfim, é uma camada de segurança, tá? Que permite a criptografia, tá bom? Por exemplo, aqui na rede, tá? Esse tráfego HTTP é o texto sendo do cliente para o servidor, tá? E se eu tô na rede, a gente tá na rede e a gente captura esse tráfego, a gente consegue ler o tráfego, né? Mas no SSL, se a gente captura esse tráfego, a gente vê criptografia, a gente vê criptografado aquilo, tá bom? Então é a diferença, tá? Um é criptografado e o outro não, assim. Por isso que é sempre recomendado, por exemplo, bancos, qualquer coisa que manipule informações importantes, tá? Por exemplo, login. A plataforma de login no Técnicas de Invasão, ela é SSL, tá? Porque você submete o seu e-mail, a sua senha. E se tiver, por exemplo, um atacante na rede, se ele capturar aquele tráfego, eu não posso falar que ele não vai descriptografar, tá? Mas vai ser mais difícil, assim, digamos, tá? Não vai texto puro. Porém, é possível sim, tá? Mesmo assim, descriptografar isso. E a gente vai ver como funciona isso no treinamento. Não digo descriptografar, mas tu setar o tunelamento de segurança, assim, digamos, tá bom? No treinamento a gente vai ver isso, tá? Outro serviço, tá bom? É os serviços de acesso remoto, tá? Enfim, tem vários serviços que fazem acesso remoto, Telnet, SSH, FTP, enfim, transferência no caso. Então, aqui temos o exemplo do SSH funcionando, tá? E o acesso remoto nada mais é do que acessar um servidor remotamente, tá? E rodar algo lá, ter possibilidade de rodar algo, seja um comando, ou seja mexer numa interface gráfica, enfim, operar alguma coisa remotamente, tá? E a gente também tem serviços que fazem o acesso remoto, tá bom? A gente vai trabalhar nesses serviços como, por exemplo, ataques de brute force e tal. Então, Telnet, SSH são serviços de acesso remoto, tá bom? Como a gente pode ver no exemplo aqui, o SSH, tá? Então, cara, na camada de aplicação a gente tem muita coisa, tá? Tem SMTP para e-mail, tem FTP, várias outras aplicações, assim, digamos, né? Serviços. A gente vai, durante o treinamento, vai ver outros, tá? Como, por exemplo, o próprio SMTP, mas... Enfim, mais para você ter uma ideia geral, tá? Mas durante o treinamento a gente vai ver outros serviços, tá bom? Vamos agora entrar na camada de transporte, tá? Agora saindo um pouco da camada de aplicação e entrando na camada de transporte, que é bem importante, tá bom? Na camada de transporte, gente, a gente tem, deixa eu ver aqui, a gente tem dois protocolos, tá? A gente tem o TCP e o UDP, o protocolo TCP e o protocolo UDP. Eu creio que você já tenha ouvido falar o nome desses protocolos, enfim, as chances são. Mas, resumidamente, tá? O TCP é um protocolo não muito rápido de transporte, né? Não muito rápido, mas confiável, tá? Ele confere a integridade da informação, digamos, transportada, né? Ele permite estabelecer conexão, tá? Ele permite. E já o protocolo UDP, ele é rápido, ele é mais rápido, mas não é confiável, tá? Ele envia datagramas, né, diversos rapidamente, mas não estabelece nenhum tipo de conexão, tá? Por exemplo, a gente usa aqui, ó, tem até um exemplo aqui, tá?
A gente usa o UDP, vamos ver, por exemplo, em streaming de vídeo, tá? Sei lá, você tá escutando uma web rádio, tá? Uma web rádio, uma rádio na internet, e você tá escutando ela, tá? Se a sua internet cair, se você se desligar, quando você voltar, você não vai estar, por exemplo, tu não vai voltar onde tu parou, certo? Tu vai voltar onde a rádio tá agora. Então esse aí seria o UDP, sabe? Ele não confirma se enviou. Aqui tem um outro exemplo aqui, ó. Ele envia, ó, deu um erro, ele não recebeu. Então envia novamente. Ele consegue verificar isso, tá bom? Já no UDP, o cara envia e não tem verificação, tá bom? Ele não vai falar, me envia de novo que eu não recebi. O UDP, enfim, ele é rápido, tá? Mas ele não gera, ele não efetua uma conexão, tá bom? Então, caso você não saiba ainda, tá? Agora você já sabe. Tem até umas brincadeiras na internet que o pessoal brinca, tá? Deixa eu ver se eu acho um exemplo aqui, peraí. Piada UDP, não sei. Não vou achar. Tirinha protocolo UDP. Aqui, ó, vamos ver aqui. Não vou achar mais, sei lá. Lembrei da piada, é assim. É uma menina falando, né? É o cara falando, não trate como TCP quem te trata como UDP. É uma mulher chorando e tal. É legal que dá pra brincar e entender, né? Não trate como TCP quem te trata como UDP. Vamos ver se tem aqui. Não vai aparecer, mas enfim, só pra gente entender, tá? Não trate como TCP quem te trata como UDP, tá? Só pra que nem ficou bem explicado essa parte aqui, tá? E uma coisa interessante na camada de transporte aqui, tá? É o conceito de portas, tá bom? O conceito de portas. Como assim? Vamos pensar que a gente tem um servidor, tá? Num servidor, a gente tem a aplicação, transporte, e a gente tem várias portas, tá bom? E cada porta é associada a um serviço. A gente lembra dos serviços? Cada serviço, digamos assim, é associado a uma porta, tá bom? Por exemplo, a gente viu aqui lá o serviço de SSH. O SSH provavelmente é associado à porta 22 aqui, ó. Porta 22, tá? Então, a gente vai trabalhar muito com portas durante o treinamento, tá? Muito mesmo. E cada serviço ele é associado a uma porta, tá bom? E para conseguir manipular múltiplas conexões ao mesmo tempo, tá? Tanto o TCP quanto o UDP, eles utilizam portas, né, de fato, um grande número de portas. E o intervalo, gente, de portas, tá? Hoje, a gente vai ver um pouco mais no módulo de varredura, né? Mas o intervalo de portas, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Ele é... Se eu consigo botar um texto aqui só para ficar salvo aqui. Ele é de 0, tá? De 0 a 65.535 possibilidades de portas, né? Portas disponíveis para uso, tá? Então, é isso aí. É 65 mil. É 65 mil, sim. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo, tá? A gente tem um POP3, né? Um POP3, um protocolo POP3, que é um serviço de recebimento de correio eletrônico, né? Correio eletrônico, na verdade. E ele é um protocolo de aplicação, tá? E a porta dele é a porta 110. Número de porta 110. Enfim, correio eletrônico, tal, porta de aplicação 110. Ele é a porta 110. Temos aqui também uma aplicação, aqui um acesso HTTP, como a gente viu, né? A porta 80 aqui também, a porta 80. Temos aqui também um chat, né? O 531, acho que até um IRC aqui, um chat na internet. E, enfim, cara, algumas portas do serviço TCP, tá? A porta 80 o HTTP, a 21 e a 20 o FTP. Alguns serviços podem utilizar mais de uma porta, tá? Como, por exemplo, a DNS, que usa duas portas. SMTP, a porta 25. O POP, a 110. O Telnet, a porta 23, tá? Enfim, outra aqui que não tem, não botei aqui. Quer dizer, não tem no exemplo. A 443 também, lembra? Do HTTPS. Enfim, tá? Só para ficar claro esse conceito, para você saber, tá? Que cada porta é associada a um serviço e que tanto o TCP quanto o DP eles utilizam portas, tá bom?
para, enfim, manipular múltiplas conexões, cada serviço com sua porta, né? Se alguém está usando o servidor web aqui, banco de dados, MySQL, é lá, FTP é aqui, tá? Dentro do servidor web ele tem várias portas, tem vários serviços rodando e cada serviço tem associação a uma porta, tá bom? Enfim, deixa eu avançar aqui. Opa, serviços em portas UDP, tá? Por exemplo, para VoIP aqui e tal, mas para Cisco, mas assim, só para ressaltar, tá? O UDP ele não faz conexão, tá? O serviço é um datagrama, como eu comentei, ele envia em pronto, né? Não tem controle, por exemplo, num VoIP, tá? O cara tá falando, ele envia e pronto, ele não tem controle se recebeu, digamos, o telefonema, né? A voz sobre IP. Se a ligação caiu, quando tu voltar, por exemplo, vai voltar onde o cara tá agora, não vai. Eu gostaria que vocês entendessem isso, tá? Do TCP e do UDP, porque no módulo de varredura de portas, lá, análise de porta aberta, porta fechada e tal, a gente trabalha bastante com isso, para utilizar um scanner, manipulando conexões UDP, manipulando TCP, tá? A gente trabalha isso aí, beleza? Se vocês quiserem, tá, ter acesso, eu peguei o link do Wikipedia aqui, é até bom vocês terem uma ideia disso, tá? Deixa eu copiar aqui. Deixa eu botar aqui no Firefox. A gente tem aqui a listagem, tá? De todas as portas, serviços, porta TCP, porta UDP. Por exemplo, porta 25. Opa, agora tem vários 25 aqui. Deixa eu ver aqui. Porta 22, SSH. O Telnet, tá? TCP, como eu comentei. Possibilidade também de UDP. De domínio. Deixa eu ver, 3306. 3306 é a porta do MySQL, tá? Banco de dados MySQL. De proxy, 8080. Enfim, como eu falei, as portas, vocês podem acessar essa lista. É bom vocês até saber, tá? Os principais serviços, ao menos. Principais, se eu botar aqui no Google. Principais serviços e portas. A gente vai saber os principais serviços e que porta roda, na verdade. Tô na Coreia, tá, gente? Então, o Google tá em coreano aqui. Mas é legal você ter essa ideia, tá? Por exemplo, aqui os principais, né? O Squid, o terminal, enfim. Legal você ter essa ideia, porque durante a análise do servidor web a gente vai encontrar diversos serviços, diversas portas rodando, versões de serviço, a gente vai muito mais a fundo, tá? E por enquanto é isso, essa aula por enquanto é isso. Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro para vocês esses termos, né? Essas questões assim. E, enfim, a gente vê na próxima aula, na segunda parte desse módulo, tá? Esse fundamento, esse conceito, alguns termos de redes, tá bom? Até a próxima aula.